Bom, vamos lá, voltou. Então, boa noite, galera. Para quem não entrou ainda, quem estava acompanhando a aula, desculpa, caiu a internet aí. Muitos acessos, né? Eu tava para bater o recorde aí dos sertanejos, mais de 2 milhões de acessos ao vivo. A internet não conseguiu, caiu. Faz parte da brincadeira. Bom, como eu estava falando anteriormente, a gente vai falar de alguns exercícios ao longo da semana, as metodologias, jeito de fazer. E para a live de hoje eu escolhi um exercício muito particular, o levantamento de terra, o deadlift. Ao longo das semanas a gente vai discutir a aplicabilidade de outros exercícios mais complexos, mas não adianta a gente tentar abordar assuntos mais difíceis e mais complexos se a gente não partir do básico, não conhecer os movimentos mais simples, né? Entre aspas. Vamos perceber hoje ao longo da live que o deadlift possui vários pontos de correções, várias coisas para a gente observar, tá? Então tem uma galerinha acompanhando da live, quem quiser acompanhar a aula na íntegra, peço que... Pode deixar, Pedro, não vou esquecer de citar o Dalai Lama não, que já fazia o deadlift. Peço para acompanhar pelo YouTube, porque eu vou espelhar o material, fica mais didático, mais fácil de entender acompanhando pelo YouTube, beleza? Vou abrir o Paranauê lá, quem tiver acompanhando me dá um toque, me avisa no YouTube se está aparecendo as duas telas. Ixi, fechei tudo aqui o Paranauê, ó. Só um minutinho que agora eu vou precisar abrir. Pessoal, quem está acompanhando pelo YouTube e pelo Instagram, dá um joinha aí, por favor, se o áudio estiver ok. Se a imagem no YouTube está aparecendo, dá para enxergar direitinho. Só me dá uma luz, porque eu fiquei sem internet, tive que reiniciar e não sei como ficou a configuração. Me dá um toque aí, por favor, tá? Assim que eu tiver ok, a gente dá seguimento aqui na brincadeira. Essa é boa, Pedro, não sabia. O Pedrão, que é outro professor que está acompanhando pelo Instagram, ele falou que o deadlift é um exercício predileto para quem é da Bahia, né? Ok, então lá tá ok, vamos dar seguimento aqui, galera. Então, como eu estava falando anteriormente, o exercício que eu escolhi hoje foi o levantamento terra, o deadlift. É um exercício básico, aparentemente simples, porém, só de cara a gente vai confirmar, vou citar para vocês 9 pontos de correções. Por que eu escolhi o deadlift, o levantamento terra? Vocês vão ver eu mesclando os nomes aí, mas é a mesma coisa, tá? Por se tratar de um exercício básico, ou seja, todo mundo, como é básico, todo mundo deveria dominar e fazer esses exercícios. Eu entender ao longo da live o motivo pelo qual eu estou falando isso. E no dia a dia eu percebo que os profissionais têm medo, têm receio de prescrever o deadlift justamente porque não entendem todos os pontos de correções, tá? Então vamos para o próximo slide para ficar mais fácil. Bom, como tudo que eu uso em treinamento, quando a gente for prescrever, independente do objetivo do aluno, quando vocês forem selecionar um exercício, a primeira pergunta que vocês precisam fazer é assim: por que eu vou prescrever tal exercício? Por que eu vou selecionar esse? Por que eu vou aplicar essa metodologia? Precisa ter um fundamento. Eu não posso aleatoriamente escolher alguma coisa e sair aplicando, tá? Então, por que prescrever o levantamento terra? Bom, coloquei alguns tópicos aqui importantes. Ganho de força. Todo mundo precisa melhorar a força na vida? Sim. Lembrando que força é igual autonomia. Eu não estou nem falando de desempenho ainda. Por que força e autonomia? Quem tem força vai ter autonomia até o último dia de vida. Vai ter liberdade de movimento até o último dia de vida. Então não adianta nada você praticar atividades físicas, não exercícios físicos, que você não possa ter uma programação para melhorar a sua força ao longo da vida, porque fazendo sua atividade física em algum momento você vai parar de progredir. Todo mundo chega nessa fase da vida que vai perdendo hormônio, vai tendo queda de força e vai perdendo autonomia de treino. Então, levantamento terra vai gerar ganho de força? Sim, a gente vai discutir também, que é um exercício que trabalha vários grupos musculares. Eu vou me atentar principalmente ao movimento, a exercício. Não vou nem falar tanto de grupos musculares, não é a prioridade, mas vou entender ao longo das correções aqui
Eu vou comentar um pouquinho. Então, ganho de força todo mundo precisa? Sim. Independente do objetivo, independente da idade, independente para a atividade que vai fazer? Sim. O levantamento terra vai proporcionar? Sim. Levantamento terra é um exercício mãe. Ou seja, ele manda em todos. Eu colocaria particularmente acima de todos os exercícios, tá? Aumento de massa magra. Além de ganhar força, todo mundo precisa de mais massa muscular, mais massa magra? Sim. Independente da faixa etária, independente do objetivo, mais massa muscular é igual a menos gordura. Então, se a gente tem mais massa muscular, ou diminuir gordura é igual a ficar mais saudável. Então, levantamento terra promove ganho de força? Sim. Aumenta a massa muscular? Sim. Contribui para o emagrecimento? Sim, por N fatores. Lógico que vai depender de como eu vou montar a programação, mas pensando de forma bem crua, só em exercício, é um exercício multiarticular que trabalha inúmeros grupos musculares ao mesmo tempo. Só por essa característica, o gasto calórico dele é superior a exercícios mais simples. Comparando, por exemplo, com uma cadeira extensora, que também trabalha membro inferior, mas é monoarticular, trabalha um grupo muscular. Então, se a gente fosse pensar de forma grotesca, não estou nem discutindo o método ainda, tá? Estou discutindo o movimento. Levantamento terra com cadeira extensora, de forma crua, levantamento terra já está na frente em gasto calórico. Tá? Aumentando massa muscular, tendo mais força, aumentando o gasto calórico, que vai contribuir para o emagrecimento. Reabilitação, sim. Eu vejo que muita gente tem medo de prescrever levantamento terra, principalmente se tratando de coluna. Então, fala, pô, eu tenho medo porque o meu aluno tem dor nas costas, ou eu tenho dor nas costas, tenho medo de realizar. Então a gente vai, por isso que é importante entender os pontos de correções, onde vocês precisam observar o exercício, para que vocês percam esse medo, esse receio. Na verdade, um levantamento terra ou deadlift é uma baita ferramenta para reabilitação também. Não consigo imaginar um programa de treino bem elaborado que pensa em ganho de força, que pensa em qualquer objetivo que não tenha o levantamento terra. Tá? Ah, mas o objetivo é só melhorar o core. Cara, se você quer melhorar o core, você não vai achar outro exercício mais eficiente do que o levantamento terra. Ah, mas existem as pranchas, existem N exercícios mais simples de realizar que vocês podem prescrever, que vão contribuir muito, mas vocês vão perceber também aqui nas correções como o levantamento terra é eficiente. E ganhando tudo isso, tendo mais força, melhorando massa muscular, ajudando no emagrecimento. Para quem tem problema, auxiliando na reabilitação, lógico, eu vou ser mais saudável, vou gerar mais saúde. Então, por enquanto, eu nem discuti método, discuti nada. Estou falando um exercício cru, o levantamento terra, sem medo de errar. Só olhando para o movimento, ele vai gerar tudo isso daí se você prescrever minimamente um programa minimamente correto, respeitando os pontos de performance. Tá? E aí, Lu, beleza? Então, galera, vou passando os slides aqui. Pelo YouTube eu tenho mais dificuldade de acompanhar se alguém perguntar alguma coisa. Então, peço, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que perguntem pelo Instagram. Ok? Até aí tudo certo, levantamento terra, essa parte inicial, antes de entrar no movimento mesmo. Funcionalidade, uma das coisas que eu quero morrer de catapora na vida é o que fizeram com essa palavra funcional, treinamento funcional, né? Eu comentei um pouco na live anterior, pensar assim de forma simples. O que é funcional, né? Funcional, que funciona para o objetivo daquele indivíduo, o que você vai contribuir para o que você está desenhando para ele. Então, funcional pode ser um universo muito mais amplo e aberto do que a gente está acostumado a ver por aí no dia a dia, tá? Então, funcionalidade, quando a gente pensa em levantamento terra, todo mundo precisa sair da posição sentado, deitado e ficar em pé? Sim, né? Todo mundo precisa ficar em pé. Levantamento terra vai contribuir diretamente para isso. Se você conseguiu ficar em pé, você precisa andar? Todo mundo, independente da faixa etária. Sim, nosso corpo foi feito para o movimento. Todo mundo precisa andar. Algumas pessoas precisam correr para o esporte, para a vida, dependendo do objetivo. Ele vai auxiliar também tanto para quem precisa andar. Eu estou pensando mais na terceira idade, para quem tem dificuldade de movimento. Para quem precisa de esporte, desempenho, correr sim. Vai ajudar a saltar? Sim. Vai ajudar a arremessar? Sim. Então, quando a gente pensa em funcional, tem alguns movimentos primários, alguns movimentos são comuns a qualquer método que você vai utilizar. Hoje no mercado existem N métodos de treinamento funcional, por isso que eu não gosto muito dessa palavra, mas alguns pontos são comuns em todos eles. Então, andar, saltar, correr, isso pertence a qualquer coisa, tá? Porque isso não é só no esporte, não é só independente do objetivo, isso são movimentos naturais da vida, tá? Independente da idade que você está, da idade que você se encontra. Então aqui eu coloquei uma imagem bem simples,
quando a gente vai ficar em pé para a posição de andar, a gente não levanta assim, né? Não deveria levantar assim para se machucar. Então a gente vai aprender com o levantamento terra a postura correta para se movimentar para a vida. Não estou falando ainda só do exercício e para o esporte, estou falando da forma mais simples e crua para a vida, tá? Então, galera, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, escreve aqui no Instagram. Eu vou dar uma olhada no YouTube para ver se tem alguma pergunta. Já volto aqui um segundo. Telas ok. Então, tudo ok aqui. Vamos voltar aqui no Paranauê. Qualquer pessoa pode realizar o levantamento terra, o deadlift? Qualquer pessoa. Pensa do atleta de alto nível e pensa agora em alguém que você conhece de idade mais avançada que tem dificuldade de se movimentar, não consegue ir até a padaria porque fica cansado, fica com dor. Eu posso afirmar sem medo de errar para vocês, qualquer pessoa pode realizar o deadlift terra? Sim, porque é importante a gente discutir nos próximos slides a técnica correta, o jeito e como fazer isso, para que justamente vocês não tenham medo de prescrever o exercício. A partir do momento que vocês dominarem os pontos de correções, como fazer isso, todo o processo pedagógico, vocês vão enxergar isso perfeitamente, que não tem problema nenhum e ao contrário, é necessário para todas as faixas etárias, independente do objetivo. Lembra o que eu falei no começo, é um exercício básico. Isso é um exercício básico, base, todo mundo precisa fazer para a vida, tá? Independente do objetivo. Então qualquer pessoa pode realizar. Eu deixei duas fotos, uma menina aí aparentemente de uns 5 anos de idade fazendo levantamento terra e uma senhora, essa aqui eu sei a idade porque eu li o histórico dela, 78 anos. Provavelmente fazendo com uma carga maior do que você que tem medo de levantar peso aí, né? Que está acompanhando, falando, nossa, eu vou assistir essa live só para ver que o levantamento terra machuca. Então provavelmente você deve fazer a cadeira extensora da vida e não treina direito, né? Então essa senhora tem 78 anos e executa o levantamento terra, eu vi ela fazendo o movimento, não só segurando a barra, com extrema eficiência. Então sem medo de errar, por isso que é importante que vocês dominem a técnica do movimento. Qualquer pessoa pode realizar? Sim. Independente do objetivo? Sim. Independente da faixa etária? Sim. Básico, exercício básico para todo mundo. Ok? Então, galera, agora a gente vai para a parte prática, né? Se é que a gente pode falar prática agora numa live, na parte online, a gente não vai ter nenhum movimento aqui, mas vai tentar desenhar etapa por etapa, degrau por degrau, até a gente construir o levantamento terra, até construir esse exercício e vocês vão entender a magnitude e a capacidade que ele tem para a vida, para o esporte, tá? Então, quem está acompanhando a aula e não quer se esquecer dos pontos de correções, eu coloquei alguns pontos básicos aí. Deixa eu ver se está gravando aqui, tá ok. Coloquei alguns pontos básicos aí, a gente vai ilustrar, eu vou falar esses pontos e, vai anotando. É legal anotar para, de repente, quiser aplicar, acabando a live, quiser aplicar com cabo de vassoura, com PVC, já dá para treinar o movimento, já dá para começar a entender. E se porventura tiver alguma dúvida, mesmo ao final da live aqui, realizou, ficou com dúvida, me chama aqui e fala, Luiz, fiquei com dúvida, está acontecendo isso, a gente discute o movimento e tenta auxiliar. Tenho certeza que os profissionais que dominarem esse movimento e começar a prescrever, vai perceber não só a evolução muito rápida do seu aluno, tanto na parte funcional do dia a dia, o seu aluno é atleta para o esporte que ele pratica, vai conseguir perceber rapidamente a evolução e o poder que esse exercício tem, tá? Então, primeiro ponto, lembrando que eu falei que ia comentar 9 pontos, tá? Como estou abusado hoje, eu vou comentar 15, só para vocês entenderem a complexidade desse exercício, que ele é um pouco mais complexo do que parece. Quando você observa a pessoa levantando o peso, tirando o peso do chão, parece uma coisa extremamente simples. Quando você domina todos os pontos de correções, enquanto você não domina, ele é realmente difícil, tá? Então, a primeira coisa que eu separei para vocês aqui, a posição dos pés. Não adianta, por enquanto não se preocupa onde vai segurar a barra, com peso. Eu quero que vocês imaginem essa barra sem peso, só a barra, ou um PVC, ou até um cabo de vassoura. Então quando vocês olharem por cima, vocês vão perceber que a barra vai cruzar o peito do pé. Então separei essa imagem aqui, ó. Até circulei, tá vendo? Quando vocês olharem por cima, tá a barra aqui cruzando o peito do pé. Então primeiro ponto de correção e de observação, posição dos pés. Começa de baixo para cima. Posição do pé está ok? Organizou? A gente vai para o segundo ponto de correção, que é a pegada. A pegada ela necessariamente precisa ser simétrica.
ou seja, com a mesma distância. Eu não posso pegar um lado abertão e outro lado fechado. Isso vai gerar desequilíbrio para a realização do exercício, né? Não vou nem falar da parte muscular ainda, mas você não vai conseguir nem realizar o exercício de forma eficiente. Então, necessariamente, precisa ser simétrica. Uma estratégia que eu uso para ficar exatamente igual. Pega o polegar aqui, ó, encosta na canela e mede um palmo de distância. Então, imagina que aqui é a canela. Encosta o polegar aqui, ó, mede um palmo de distância e segura. Outro lado de distância, segura, tá? Independente se a pegada for paralela ou alternada. Paralela é essa pegada que está na imagem aqui, ó, da mesma maneira. Alternadas, vão perceber que algumas pessoas fazem o levantamento terra, o deadlift segurando dessa maneira. É a pegada alternada. As duas formas estão corretas. Isso não vai mudar. O fato de segurar dessa maneira não vai mudar o trabalho muscular para o quadril, para o membro inferior ou para o superior. É só a maneira de pegar. Tem alguma influência maior para o trabalho de antebraço, tá? Mas não é a ideia central, por enquanto, é discutindo só a execução do movimento. Uma dúvida que pode ter ficado aqui, ó, eu falei da distância dos pés. Se você tiver uma dúvida na distância correta, sabe, se é mais fechado, mais aberto, mede pela linha do quadril. Então tá vendo a linha do seu quadril aqui, acompanha. Sua ponta do pé tem que ficar na mesma direção do quadril. Então a primeira coisa que vocês precisam lembrar, essa referência é interessante, para não confundir com o agachamento, que a posição vai mudar. Para algumas pessoas o agachamento é mais aberto, outro é mais fechado, mas enfim. Para o deadlift, o levantamento terra, para não ter erro, deixa na mesma linha do seu quadril. Então primeiro ponto lá, já achou? Cruzou o peito do pé, já organizou o jeito que vai segurar a barra. Eu comentei, sim, beleza, comentei sim. Então, próximo ponto. Ai, caramba, eu tô com dor aqui do Paranauê. Ninguém perguntou nada ainda aqui na live. Galera acompanhando, acho que mais pelo YouTube por conta das imagens, tá? Mãos. Então, a mão, quando você estiver segurando a barra, aqui eu vou voltar na outra imagem, dá pra ter ideia. Pensa assim, ó. Cotovelo apontado para fora. Pensa que esse lado do braço precisa ficar em contato com esse, na mesma direção. Então eu não posso segurar dessa maneira ou mais afastado. Eles vão ficar paralelos, tá? Então mais um ponto para vocês observarem o jeito do cotovelo. Então cotovelo para fora, parte interna do braço na mesma linha, tá? Eu coloquei aqui a imagem 3. Quero que vocês pensem em contrair. Antes de falar da coluna, eu vou falar de contração aqui. Então ativar a parte muscular da grande dorsal do tríceps. Então meu braço ele fica estendido aqui, tá? Tem uma chamada Reprados, ela está perguntando como faz para ver no YouTube. Quem está inscrito já recebe o e-mail direto sempre quando vai começar a live, tá, Rê? Estou chamando de Rê porque tá o nome Rê, não sei se é Renata ou Regina, enfim, desculpa. Então recebe já o link, é só abrir o link. Se você não está inscrito ainda, só volta nos meus stories aí, você vai ver que antes de começar a live eu deixei um link, é só você arrastar na tela e acompanhar por lá, tá bom? Aí você vai conseguir visualizar legal esse material. Então eu falei da posição 1, que foi a posição dos pés, posição 2, que foi o jeito de segurar, pegar ela simétrica, mão para fora. Então, isso é importante, eu falei da mão, mas dei um detalhe importante. Renata, beleza, Renata? Dá uma olhadinha lá, por favor, tenta arrastar para você acompanhar, tá? A mão vai ficar sempre para fora. Parece básico, mas eu juro que assim, todas as vezes que eu vejo alguém tentando prescrever esse exercício e não conhece, é um erro bem comum. A pessoa começa a executar o levantamento terra e antebraço bate no joelho, raspa o braço no joelho. Seus joelhos precisam ficar livres, não tem contato. Então os braços ficam para fora, tá? Então lembrando um ponto importante, os braços para fora do joelho. Por isso que eu falei aquela dica importante de medir um polegar da canela. Não posso ter atrito da barra com o joelho quando estiver executando o movimento, ok? Os braços vão funcionar como alças. É nessa parte que eu entrar e eu interromper para comentar aqui. O braço funciona como alça porque ele vai ficar estendido. Eu não vou fazer nenhuma força, eu não vou aplicar força. Vocês vão perceber aqui na imagem, nesse terceiro ponto que eu estou comentando, que o braço está reto. E eu vejo isso acontecendo também, principalmente com quem está aprendendo o exercício. Vai tirar o peso do chão, flexiona o cotovelo. Não pode acontecer nenhuma flexão. O braço precisa ficar estendido, como se fosse uma alça. Eu não vou gerar força. A força que vai acontecer no antebraço, no braço, é só no antebraço pelo grip, só pelo fato de ficar segurando a barra. Isso é mais de forma isométrica, tá? Então não vai ter nenhum grau de flexão. O braço funciona como uma alça. Então segurou para fora da barra, travou o movimento, eu vou começar a tirar essa barra. Mas eu só vou tirar a barra do chão
quando eu contrair os ombros, ou seja, eu aproximar as escápulas. Eu não posso deixar o ombro nessa posição, o ombro precisa necessariamente funcionar assim. Lembra que eu falei do começo da live, do trabalho de core, trabalho de prancha? É a mesma posição que a gente precisa deixar quando a gente vai fazer a prancha no chão. A gente não pode fazer a prancha desse jeito, né? Tem que fazer a prancha com as escápulas ativas. Então é o mesmo esquema, vou ativar a escápula, contrair o deltoide posterior, o ombro, acionar minha grande dorsal. Eu preciso necessariamente fazer força nas dorsais, eu não posso deixar o braço mole. Se eu deixar o braço mole, quando eu começar a movimentar a carga, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou perder os ombros. Minhas costas vão ficar dessa maneira. Então aciona as costas antes de tirar a carga, tá? E o quarto passo, que de forma bem simples, é ficar em pé. Então uma coisa que auxilia bastante, a gente pode observar bem claro nessa foto, antes de retirar a barra, já acionou tudo bonitinho, o ombro necessariamente ele precisa ficar à frente da barra. Lembra que eu comentei que no comecinho da live que o levantamento terra, o deadlift não é agachamento? Se você deixar esse ombro para trás da barra, eu vou perder toda a minha cadeia posterior, vou abaixar o quadril, vou realizar quase como se fosse um agachamento tirando a barra do chão. E o objetivo do levantamento terra do deadlift não é esse, tá? De novo, eu não estou falando de grupo muscular, estou falando só do movimento. Então uma coisa, antes de você tirar a barra, de sacar a barra do chão, é importante se atentar, o ombro sempre à frente da barra. Peito para cima. Então aqui estou no terceiro passo, mas já falei mais uns 5 pontos de observação. Falei dos ombros, o tríceps, da grande dorsal, ombro à frente da barra, peito sempre alto. Percebe que meu ombro vai ficar sempre mais alto em relação ao quadril, né? A gente olhando assim, o movimento parece simples de identificar, mas para quem não sabe, muitas vezes o ombro está mais baixo que o quadril fica mais alto. Aí a pessoa vai tirar o movimento e começa pelo joelho, já tira totalmente errado e perde as costas. Então, ponto fundamental de sacar a barra, depois que a gente organizou tudo aquilo. O ombro está frente à barra, o peito continua alto, eu não posso perder o peito. Então, como eu falei anteriormente sobre acionar os ombros e a grande dorsal, ajuda até nessa consciência de manter ele ativo e o ombro à frente, tá? Peito para cima eu falei, contração de abdômen nem se fala. Se eu relaxar o abdômen para tirar o peso, no meio do movimento eu vou perder as costas, então eu preciso travar o abdômen. Começando a sacar como é complexo, quando a gente vê o movimento acontecendo parece simples, né? Mas eu cheguei no quarto ponto aqui, que é tirar a barra, eu já falei 8 pontos de correção. Então, contrai o abdômen, acionou o ombro, acionou a grande dorsal, ombro à frente da barra, contrai o abdômen, aí mantém o braço travado para tirar o peso, tá? Uma coisa importante quando finalizar, durante o percurso da barra de finalizar, é que a barra vai ficar sempre em contato com o corpo. Eu não posso desviar do joelho, então eu vou subir aqui para realizar o movimento. Estou passando o mouse aqui, acho que fica mais fácil para quem tá vendo a foto também. Essa barra não vai perder o contato. Ela não vai perder o contato por quê? O meu joelho e meu quadril, eles vão começar a trabalhar sincronizados. Então eu não posso tirar o peso do chão pensando só no joelho. Eu não posso tirar o peso do chão pensando só no quadril. Se eu não começar a trabalhar de forma sincronizada, eu vou perder as costas ou vou bater essa barra no joelho. Então a barra vai ficar próxima, porém eu vou levantando conforme eu vou estendendo o joelho, o quadril. Então vai trabalhando ao mesmo tempo, o joelho, o quadril e o peito que vai subindo. Então isso necessariamente precisa acontecer ao mesmo tempo, tá? Quando a gente falar ao longo dos tempos aí das lives, dos exercícios mais complexos, como sei lá, o clean, que é uma base para o clean, ou para o power clean, vocês vão perceber que muda um pouquinho essa dinâmica. Mas pensando no levantamento de terra, pense em trabalhar sincronizado, isso vai ser mais seguro, tá? Uma coisa que é fundamental, que vocês sintam os pesos nos calcanhares. Então quer dizer, quando eu for tirar o peso no chão, eu preciso necessariamente sentir que o meu peso corporal está distribuído principalmente do meio para o calcanhar. Se eu tiver do meio para frente, quando for tirar a barra eu vou desequilibrar. Então sente do meio para o calcanhar antes de começar a tirar o peso, ok? A barra está próxima, a cabeça à frente. Então eu já comentei esses pontos que precisava. Finalizei o movimento aqui. A volta vai ser exatamente da mesma forma. Ela vai voltar pelo mesmo caminho. Então eu coloquei uma imagem que tem as duas fases. Então eu vou comentar rapidamente aqui a parte de cima, que é executando o movimento, e a parte de baixo, que é voltando. Então imagina que a gente passou por todos os pontos que eu comentei anteriormente, tá? Os pés na linha do quadril, um ponto. A palma da mão vai medir, o polegar vai medir um palmo para fora da canela. Então um segundo ponto fácil aqui, ó. Organizou.
os pés na linha do quadril, mais um ponto. Ombro à frente da barra, mais um ponto. Ombro travado, grande dorsal travada, mais um ponto. Cabeça à frente da barra, ombro à frente da barra. Percebe que antes de sacar o tanto de coisa que você precisa observar, abdômen contraído. Você pode falar, pô professor, o cara tá parado, não consigo identificar. Para alguns alunos fica bem fácil identificar se o abdômen não está contraído. Ele fica nessa posição aqui e a coluna já está assim, ó. Ele nem começou o movimento, ele está até segurando bonitinho, o ombro está travado, a dorsal está travada, mas o abdômen está relaxado. Aí já percebe a coluna dele fazendo isso. Então você percebe aqui nessa imagem, na parte inicial, que está correto, já o abdômen está contraído. Começou a tirar a barra, tá vendo que a barra está próxima ainda? Ó? Ele vai ficando em pé para a posição em pé, a coluna continua acompanhando, quadril e joelho trabalhando ao mesmo tempo. Continua o movimento, ó. Quadril, joelho ao mesmo tempo, olhar para frente, a coluna se manteve, finalizou. Finalizou, tá vendo que está o ombro, o quadril e o tornozelo na mesma linha? Aqui é o ponto final, aqui não precisa. Isso aqui é um ponto para quem vai fazer campeonato, tem uma outra coisa que eu não quero comentar hoje, mas pensa para o dia a dia, para a segurança, que vocês precisam chegar nesse ponto aqui, ó. Tem dúvida a parte final? Olha, ombro está na mesma linha do quadril, está na mesma linha do tornozelo. É uma linha reta, ó. Finalizou o movimento. Como é que eu faço para voltar sem perder todos esses pontos? A volta é basicamente rebobinando a fita. É exatamente o mesmo caminho. Vou manter a barra próxima, vou projetar meu quadril para trás ao mesmo tempo que eu começo a flexionar o joelho. Então isso precisa acontecer ao mesmo tempo. Se eu relaxar o ombro, se eu relaxar o braço, se eu quiser flexionar o braço, se eu afastar a barra, já vou desalinhar completamente o movimento. Então perceba que ele é um movimento básico, que vai servir de base para vários movimentos, mas que ele é muito mais complexo quando você pensa em fazer da forma correta, com maestria, observando de forma segura, tá? Então a volta vai ser pelo mesmo caminho, a barra está próxima, eu começo a projetar o quadril para trás, o joelho, mantenho a mesma base aqui, até devolver a barra no chão. Isso foi uma repetição. Então eu estou aqui há, sei lá, mais de 20 minutos, só descrevi os pontos de correções para tirar a barra do chão. Então quando você pensa em treinamento, pensa em levantamento terra, pensa em ser um profissional que entende de exercício, entende de movimento, percebe que você precisa ir além. Não pode ficar só olhando o videozinho no YouTube, olhar o vídeo e tentar copiar daquela maneira e sair fazendo. Até agora eu só comentei o que a gente precisava fazer para executar o movimento de forma correta. Mas agora nos próximos slides a gente vai começar a abordar o que acontece de errado e como que a gente vai corrigir nossos alunos. Porque eu estou falando aqui, quem está acompanhando a aula, acredito que entendeu o porquê de cada passo, porque a gente vai passar por isso, beleza. Mas a gente sabe que infelizmente, ou felizmente, que cabe a nós profissionais fazer isso, né? Não é tão simples, a gente não vai explicar isso para o nosso aluno, ele vai sair fazendo. Essa teoria toda, isso aqui é importante para os profissionais. Nós profissionais precisamos entender esses pontos. Entender que cada aluno é diferente na sua estatura. Vocês vão perceber que um cara de 1,60 m vai se movimentar de um jeito, um cara de 1,95 m vai se movimentar de outro, o braço é diferente, o jeito de organizar é diferente. Esses pontos são comuns a todos. Mas a maneira que a gente vai organizar para cada aluno, a gente vai fazer isso com segurança, a gente conhecer todos os pontos e conseguir adequar para cada nível de cada aluno. Então nos próximos slides agora a gente vai começar a identificar o que acontece. Eu separei alguns pontos que acontecem de maiores erros. Então se durante a live eu comentar alguma coisa e alguém tiver dúvida, falar, pô, já aconteceu comigo, eu vi o aluno fez isso e eu não comentei, pode escrever aqui, a gente troca essa figurinha, tenta desenhar esse movimento e organizar também, entender onde que está acontecendo o erro, tá? Passar para o próximo aqui, ó. Então isso vai de conta que eu mostrei no último slide. O levantamento terra, quando a gente termina, ó, na mesma linha, tá vendo? Eu fiz um desenho bonitinho aqui, ó. Ombro, quadril, tornozelo, ok. Não é para fazer aquela hiperextensão. Quando eu realizo aquela hiperextensão, eu tenho uma sobrecarga lombar. Isso não é interessante para ninguém, independente do nível. Por isso que eu não estou falando como esporte, como desempenho, estou falando apenas como exercício, tá? Então lembrar que é na posição reta, esquece aquelas coisas que vocês muitas vezes podem ver por aí em vídeo, a galera fazendo aquela hiperextensão assim, exagerada. Aquilo é uma manobra para atleta, para dar uma roubada, não vou nem discutir isso aí de um esporte específico do powerlifting. Então a ideia é pensando assim, para todos os grupos, se o seu aluno for um atleta de
levantamento de peso, se ele for um atleta de futebol americano que são atletas que precisam de mais força e potência, ou se o atleta for sua avózinha de 90 anos que precisa se levantar da cama, o jeito de finalizar vai ser exatamente o mesmo, até a posição reta em pé, ok? Aí, coisas importantes quando a gente fala de movimentos na vida, principalmente exercícios livres. A gente precisa saber ensinar, que é o que estou falando até agora. Eu estou há meia hora falando como a gente vai ensinar o levantamento terra, como a gente vai identificar a posição dos pés, o jeito de segurar na barra, a posição da coluna, os grupos musculares que precisam contrair, a maneira como o movimento vai acontecer, sincronizar joelho e quadril sem perder a coluna. Então, uma vez que a gente sabe ensinar, até fiz aqui bonitinho, ensinar, a gente precisa saber observar o que a gente ensinou. Eu não posso falar para o aluno assim, ó, segura a barra lá, isso, arruma as costas do chão, aí. Você não está ensinando, não está observando, não está corrigindo nada. Então você aprendeu a ensinar, agora que você já sabe os pontos de correções, você vai saber observar. Quando você observar que alguma coisa está errada, você conhecendo, pensa como se fosse um checklist mental, assim. Você não precisa gravar hoje os 15 pontos que eu já comentei. Até se você depois dar uma olhada no meu Instagram, você vai perceber que no vídeo eu coloquei lá 9 pontos. É uma forma mais sucinta e mais prática de ensinar o levantamento terra, que eu estou indo um pouco mais além, tá? Então observa lá, pensa no checklist, eu vou desenhando ele do movimento de baixo, o jeito de segurar a barra até ficar em pé. Aprende isso, você entendeu isso, vai perceber que dá para você observar o seu aluno, se você estiver trabalhando com um grupo de alunos, até se olhar diretamente para ele. Eu estou aqui com o meu aluno, imagina que eu estou num grupo de alunos, estou aqui dando uma aula para o meu aluno e estou corrigindo ele. Se eu tenho essa destreza, se eu conheço o movimento, se ele estiver no meu campo visual aqui, ó, eu consigo perceber, sem observar diretamente para ele, que ele está fazendo errado. Como é que você consegue fazer isso? Se você dominar, se você tiver essa destreza de saber observar seu aluno. Uma vez que você aprendeu a ensinar, você sabe observar. Se você sabe observar o ponto que ele está errando, você vai corrigir. Então, pensando na correção aqui, eu deixei esse ponto aqui de curvatura lombar. Esse é o ponto que eu acho que a maioria das pessoas erram. Tanto quem treina levantamento terra, por não ter a técnica correta, realmente só não saber executar. Professor que prescreve, muitas vezes ele prescreve porque ele copiou o vídeo do YouTube, ele vê que não está ok, a coluna está ok, mas tá, ele fala para o aluno dele fazer e manda bala, aí que o cara vai se machucar, vai ter problema nas costas, ao invés de ser uma ferramenta para reabilitar e fortalecer meu aluno, vai causar lesão, aí o cara vai cair naquela máxima de forma errada. Ah, mas esse exercício é lesivo, ele machuca. Esse exercício não é lesivo. Como nenhum exercício que você souber prescrever vai ser lesivo, né? Então, observando a coluna aqui, ó, tá vendo que a coluna está fora daquilo que eu comentei? Então aqui tem N fatores. Ombro não está ativo, o peito não está alto. Se você tiver com o seu aluno trabalhando, nesse momento, se ele tiver só com PVC ou uma carga bem leve, você pode dar o estímulo auditivo para ele. Falar, João, abre o peito, abaixa o quadril. Tem muitos alunos que entendem essa destreza só de você falar. Tem muitas pessoas que têm essa consciência corporal. Você fala para ele dessa correção, abre o peito, abaixa o quadril, ele já vai entender. Porque eu falei se ele tiver com PVC uma barra leve, porque não é lesivo, tá? Se o movimento da coluna estiver assim, você dá um toque para ele, não é lesivo. Ah, não, Luiz, eu tenho um aluno lá, já que ele tem uma certa vivência, ele tem uma certa prática, ele está tentando bater recorde no levantamento terra dele. Tá no dia aqui no treinamento que a gente quer levantar o peso, ele está tentando tirar o peso dessa maneira. Fala para ele assim, ó, fulano, desiste. Não tenta tirar o peso dessa maneira. Porque às vezes para você levantar 5 quilos a mais, você vai ganhar uma hernia de disco. Não vale a pena. Então percebe que o problema não está no movimento, o problema está em quem está conduzindo, como é que o movimento está sendo aplicado. Pô, meu aluno está no dia de bater PR, ele quer tirar uma repetição máxima, vai fazer bem para programação, se ele for um atleta, ou se ele tiver uma frequência assídua. E tem aluno que a gente sabe que é vaidoso, que ele quer fazer bem pro ego dele, quer bater o peso. Pô, começou a colocar uma carga maior lá, perdeu a coluna, fala para ele, fulano, salta a barra. Nesse momento não adianta tentar dar correção, nesse momento não adianta ficar, Joãozinho, levanta o peito, abaixa o quadril, e está tentando bater PR. A coluna vai manter desse jeito, ele vai tentar tirar o peso, muitas vezes ele vai conseguir. Já vi professor fazendo levantamento terra assim. A coluna vai ficar parecendo um camelo mesmo, ele vai tirar o peso do chão, legal, bateu 5 quilos a mais, e daí? Ganhou uma hernia de disco, se machucou, se lesionou. Então é besteira, tá? Eu comentei tudo isso porque a grande maioria das pessoas comete esse erro principalmente quando estão aprendendo.
Quem tem experiência, segura na barra, ele começa a tirar, ele já percebe que está perdendo as costas, já tem a consciência, ele solta o peso, tá? Então, para quem está começando, eu separei esse educativo aqui que ele é bem simples. Você pode utilizar na parte inicial do seu treino, na parte inicial da sua aula, para quando você vai ensinar o seu aluno, antes de sair... Fala, Evanilton, beleza? Antes de sair prescrever no levantamento de terra, se você não tem essa segurança, destreza, o seu aluno também não tem. Então, passa para ele como ele vai ter esse controle da coluna. Exercício bem simples, aqui está com PVC, pode ser até um cabo de vassoura sem nada. Ele vai segurar uma parte aqui próxima à nuca, a outra parte aqui no finalzinho da lombar. E ele precisa fazer a inclinação, que é o mesmo movimento que a gente realiza no deadlift ou no stiff, sem perder a coluna, sem perder as costas. Então, se ele faz isso com PVC, ele vai ganhando essa consciência. Quando ele vai fazer o levantamento de terra, por mais leve que seja, e se ele começar a perder e você dar o toque para ele, ele vai começar a identificar, fica muito mais fácil dele progredir com segurança, sem se lesionar, e fica mais fácil para você, professor, ir treinando os seus olhos, tá? Então, na parte inicial do treino, passa para ele como aquecimento, como educativo mesmo, essa maneira aqui, ó. Ele vai flexionar o quadril, o joelho também tem uma leve flexão, mas o importante é que ele mantenha a coluna estável. Ele vai e volta algumas vezes. Você pode falar para ele trabalhar em diferentes ângulos, segurar. Eu gosto de usar esse exercício educativo até quando vou dar técnica de kettlebell swing, que é outro movimento que a gente pode discutir ao longo das lives, que a galera acha que é agachamento com elevação frontal, né? Kettlebell swing é um movimento prioritariamente... tem perguntas no YouTube, eu vou dar uma olhada daqui a pouquinho, tá, Léo? Beleza. Obrigado pelo toque aí. E dá pra usar porque essa consciência de coluna a gente usa pro stiff, a gente usa pro kettlebell swing, a gente usa pro levantamento de terra. Então é um exercício muito simples que a gente pode usar para esse educativo. Vou pegar um minutinho aqui só para dar uma olhada no YouTube, que reza a lenda que tem umas perguntas lá. Vixe Maria, tem mesmo. Qual é a carga que devo comer? Vamos lá, por partes. Rafael Ramos Lucas. Cara, se você não tem experiência, se você não tem um aluno que é novo, você não conhece o nível de força dele, recomendação, carga zero. Começa com PVC. O mais importante sempre é pensar em movimento. Ah, mas meu aluno ele visa hipertrofia, ele quer ser o novo Arnold Schwarzenegger. Não interessa, não adianta nada você ir colocando peso para ele se ele não tem a técnica do movimento. Ele vai se machucar e vai atrapalhar o processo dele. Então, nem que seja no aquecimento, se o aluno é muito avançado, mas não sabe fazer levantamento de terra, que são duas coisas que nem cabem na mesma frase. Aluno avançado e não faz levantamento de terra. Na minha cabeça não faz sentido isso. Mas enfim, tem muito aluno que acha que ele é muito avançado, e o professor acha que o aluno dele é avançado também, mas não sabe nem fazer o básico. Começa com PVC, começa com a barra livre, pega uma barra de 10 quilos, que para o aluno que tem essa massa muscular não vai ser lesivo, e começa prescrevendo dessa maneira para ele, tá? Se esse movimento é base, porque não vejo esse exercício para iniciantes? Eu comentei isso, porque infelizmente muitos profissionais não conhecem, não sabem prescrever isso de forma segura. Então, por ter receio de prescrever o movimento, ele olha no YouTube, tenta prescrever, ele vê que tem alguma coisa errada, mas não sabe identificar, ele prefere não usar o movimento. E é bizarro você falar isso, porque realmente é base. Eu não consigo entender um cara tentar formar um atleta, até falando do iniciante, mas tentar formar um atleta se ele não faz exercício base. Isso eu vejo no esporte de alto nível, principalmente no Brasil. Em países como Rússia, Estados Unidos, você não vai ver um atleta de ponta que não faz exercício básico com maestria, sabe? Então é por isso que, por insegurança técnica e medo. Se você for pensar na tradução livre, deadlift, peso morto, né? Até se você olhar a tradução, assusta um pouco as pessoas, principalmente quem é leigo. Então, é peso morto só porque ele está parado, não é porque ele vai causar a morte. Na verdade, o levantamento de peso poderia se chamar levantamento saúde, porque é a coisa que mais vai ajudar para a vez de todo mundo aí, além de agachamento, tá? Então é por isso, as pessoas têm segurança. Renata, quem tem problema de coluna pode fazer? Sim. Vai sair fazendo com peso? Não. Meu aluno tem... Aí vamos pôr uma situação hipotética. Se for uma outra coisa específica, pode escrever aqui que eu vou responder também, tá? Imagina assim que seu aluno tem problema de dor na coluna ou tem lombalgia. Ele fala, pô, tenho medo, não consigo me movimentar. Algum grau de flexão de quadril ele consegue realizar. Então, se ele tiver limitação de movimento, ele começando com um PVC, com uma carga leve que seja, ele pode fazer movimento até onde ele sente segurança. Não precisa ser necessariamente, se você trabalhar com PVC, até chegar na canela. Pode ser abaixo da linha do joelho. Então, imagina que seu joelho está aqui, eu estou descendo com a barra, o movimento completo seria mais ou menos aqui, ó, a barra aqui.
Se o aluno tem dificuldade de limitação, começa aqui, ó. Essa extensão todo mundo consegue fazer, mesmo para quem tem muita limitação. Você pode testar aí no seu dia a dia que você vai perceber que isso acontece. Então, se você tem seu aluno com limitação, dor, começa com PVC e aplica os pontos de correções, os pontos de observações que eu falei ao longo da aula, tá? Essa aula não vai ficar gravada aqui, mas ao longo das semanas eu vou colocando trechos dela no Instagram. Então é só vocês irem acompanhando aí que eu vou reforçar isso. Além disso, já tem post também apontando os pontos de correção. Eu não coloco os movimentos nesses posts, seria muito fácil eu colocar o movimento dinâmico lá e deixar rodando, porque justamente quero que vocês leiam e imaginem o exercício. Fica muito mais fácil de vocês gravarem se vocês não visualizarem nesse momento, tá? Quero que vocês gravem mesmo os pontos. Então quem tem problema de coluna não só pode, como deve, porque vai fortalecer, vai melhorar a consciência, vai fortalecer geral e consequentemente eu posso afirmar para você sem medo de errar que vai cessar o problema de coluna. Não só pelo aspecto de força, mas de mobilidade e consciência, tá? Para mim está ok, está travando um pouco. Quando o aluno tem muita dificuldade de execução, mesmo com todas as explicações, como conduzir? Então, perguntaram aqui se tem aluno que tem dificuldade, como a gente vai conduzir? Então, dei o primeiro ponto de correção aqui, que foi quando o aluno perde a coluna. Então, ter essa consciência. Eu vou abordar daqui a pouco outros pontos também, que vocês vão perceber no dia a dia que acontecem, e como a gente vai corrigir isso daí, tá? Então, por enquanto são esses. Eu vou fazer a pergunta... Ixi, perdi todo o negócio aqui. Tava lá embaixo já. Então, vou voltar para esse aqui. Beleza. Se nosso aluno já vier com alguma lesão, tipo coluna, qual exercício específico para cuidar e melhorar essas dores? Pô, Ivanildo, tem uma série de exercícios, mas como o foco hoje é falar do deadlift, eu posso falar para você também começar com deadlift e vai bater com essa explicação que eu dei para a Renata, que ela fez a pergunta. Se ele já tiver um problema recorrente de coluna e tiver receio, começa a prescrição do deadlift, levando em consideração todos os pontos de correção. Começa com o PVC, começa com uma carga bem leve. O importante nesse momento é que ele ganhe essa consciência de coluna, tá? Você vai perceber, principalmente se ele tem dor, que ele vai se movimentar desse jeito aqui, ó, fazendo essa coluna solta, essa coluna mole. Sobre a coluna, então, podemos aplicar qualquer atividade, mas porém com limitações. Sim, exatamente isso. Se ele tem limitação de movimento, não tem amplitude, você vai adaptar. Se ele não tem a consciência até onde ele pode descer, outra coisa que você pode usar como ferramenta, pega 2 steps, sabe aqueles steps que a gente usa, que as meninas usam principalmente para as aulas de steps, os professores também, em EVA, põe ele ao contrário em pé, coloca 2 e coloca a barra apoiada em cima deles. Você vai perceber que vai dar uma altura menor e você vai poder aplicar tirando o peso não do chão, mas aquela altura mais alta. Então isso facilita na questão de limitação e de segurança. Vai perceber que depois de algumas repetições, seu aluno vai se sentir mais seguro. Aí você pode ir aumentando gradativamente essa amplitude de movimento, tá? Então, alguém perguntou no YouTube e eu já respondi. Então a gente vai aplicar outros pontos. Eu falei só esse primeiro, que é o que mais acontece, tá? Que é da coluna. Outra coisa que é muito comum, principalmente para quem não tem experiência. A Renata entrou aqui, será que o YouTube deu ruim? Acho que o YouTube está travando um pouquinho, né? Aparentemente. Então, galera, se alguém estiver assistindo pelo YouTube por aqui, dá um toque. Me avisa que dá um joinha se tá ok, tá? Valeu. Então, outra coisa que acontece bastante, principalmente com quem não tem experiência nesse movimento, tanto na execução quanto na prescrição. Obrigado, Renata. Vai perceber, lembra que eu falei que um dos pontos de correções é verificar se o ombro está à frente da barra? Ó, aqui está ok. Aqui não está. Percebe que é basicamente a posição do agachamento? Qual que é o ponto positivo aqui? Aqui não está lesivo, aqui seu aluno não vai se machucar. A coluna está estável, vai realizar o movimento, mas aqui ele está basicamente fazendo o agachamento com a barra à frente. E a ideia do deadlift por N questões não é essa. A ideia é tirar o peso do chão, gerando mais força de cadeia posterior, de quadril, das costas, do quadrado lombar. E dessa maneira eu não vou potencializar isso, eu preciso ficar nessa posição. Então outro erro comum é esse, do ombro à frente. Você pode pedir só para ele corrigir as costas. Você pode dar o primeiro estímulo auditivo. Eu sempre, quando vou corrigir alguém, principalmente em aula de grupo, que muitas vezes você não conhece todo mundo, não tem essa intimidade com todo mundo, eu não gosto de sair tocando o aluno, tá? Eu sempre gosto mais do estímulo auditivo primeiro. Isso não quer dizer que você não possa usar o estímulo sinestésico, mas deixa por último.
Usa primeiro o visual, que você explicou, então você demonstrou, seu aluno já observou, tá? Ele já entendeu, então o visual você já usou. Não foi o suficiente, ele não entendeu, ele está se movimentando errado, você fala. Então, João, Pedro, Maria, levanta o quadril e abaixa o peito, eu quero o seu ombro à frente da linha da barra. Só de falar, muitos alunos já vão corrigir e vão ficar na posição correta, tá? Se por último você já mostrou, ele não conseguiu, você já falou, ele não entendeu, é o sinestésico. Tem gente que é sinestésica, não tem, você vai lá e encosta na pessoa. É claro que aqui você não vai chegar, encostar na perna, no glúteo e falar, levanta o quadril, coloca a mão no ombro e abaixa, automaticamente o quadril já vai levantar. Então mesmo quando for tocar seu aluno, toma cuidado, não é todo mundo que que entende isso de forma positiva e de forma natural, tá? E também o jeito que você toca faz toda a diferença. Nunca toca seu aluno com a mão cheia, sempre só com toque. Eu, quando dou aula para grupo, geralmente estou com PVC, então fica mais fácil dar um toquezinho com PVC, sem costa, sem colocar a mão também é mais seguro. Eu comentei também o que acontece, eu não tenho imagem, é aluno transferir o peso do meio para a ponta do pé. Então ele vai tirar o peso, ele faz esse movimento assim, ele vai para frente. Então você também pode comentar, sente o peso no calcanhar antes de tirar a barra, tá? Deixa eu ver se no próximo tem, se não tiver eu comento. Não tem aqui a imagem, eu vou comentar. Uma outra coisa que acontece é se o aluno levantar o quadril e o joelho não. Então se o aluno vai executar a barra, tá lá no chão, ele levanta o quadril e o joelho fica parado. Então isso é um erro bem comum também, não pode acontecer. Você precisa falar para ele trabalhar de forma sincronizada, joelho e quadril. É o mesmo esquema, se você falar e ele não entender, você pode encostar com PVC e ir falando para ele, levanta o quadril e o joelho ao mesmo tempo, estende o joelho. A grosso modo, se o seu aluno tem um repertório de musculação, você pode falar para ele, imagina que é um leg press, vai trabalhar o joelho e o quadril ao mesmo tempo. Tá? Se ele tem esse repertório, ajuda ele a entender. O erro desse movimento aqui qual foi? Ele começou a levantar as costas, projetou o quadril, mas não realizou a extensão do joelho ao mesmo tempo. Então é muito parecido com o que eu falei anteriormente, mas ele precisa estender o joelho. A barra está próxima, mas a barra está abaixo do joelho e a coluna está aqui ainda. Então quando a barra estiver abaixo do joelho, seus ombros continuam à frente ainda. Para depois disso chegar na fase final e terminar o movimento, tá? Então aqui você pode só falar também joelho e quadril ao mesmo tempo. É importante que ele tenha essa consistência de coluna. E foi esse aquele? Aquele era o último ponto comum. Deixa eu voltar para cá porque tem outros pontos que não tem imagem, mas eu posso comentar. Alt 1, Ctrl 1. É isso aí. Então deixei a tela cheia agora por quê? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta no YouTube aqui. Agora tá ok, agora tá ok. Outra coisa que pode acontecer também o seu aluno começa a realizar o movimento e a barra vai se afastando, sabe? Ele coloca tanta tensão no braço que ele começa a levantar o joelho, o quadril, a coluna tá ok, mas ele põe tanta força no braço, porque muitas vezes a carga é leve para ele, e ele afasta a barra do campo que ela precisa perseguir, da linha de trajeto dela. Então você precisa falar para ele, mantenha a barra próxima. É claro que você não precisa raspar a barra até machucar a canela, mas a barra precisa continuar próxima durante todo o movimento. Desde a canela, quando ela passa pelo joelho e pela coxa, você não perde contato com a barra, tá? Não precisa ficar forçando a barra a ponto de machucar, mas a barra precisa ficar em contato o tempo todo. Então isso é muito comum também. Você não começa a realizar o movimento e a barra afasta. Você não pode dizer a barra em nenhum momento, ela sobe numa linha reta. Se vocês observarem todos os movimentos que eu coloquei do deadlift, a barra não muda. O nosso corpo se movimenta, joelho movimenta, quadril movimenta, a coluna movimenta como uma prancha, mas a barra não muda o trajeto, ela sobe reta, tá? Então uma coisa que você pode fazer para educar seu aluno é usar uma barra leve, um PVC e fazer com que ele fique a barra colada o tempo todo. Isso eu também acho uma coisa. Se alguém tiver mais alguma coisa que lembrou aí, pode perguntar. Quais pontos de performance e correções são alterados se eu fizer o deadlift com kettlebell? E você identifica... Sim, perfeito. O Giovanni está perguntando aqui no Instagram se os pontos de performance alteram um pouco quando a gente faz esse movimento com kettlebell. Sim, porque você não está trabalhando com a barra. Então o jeito de segurar muda, a distância muda porque o peso, a barra não vai estar mais na frente da canela, o peso vai estar entre as pernas, mas vai mudar a distância das mãos, que não vai ser a mesma. O jeito do pé você mantém, o peso fica entre os dois pés. Então se você trabalhar com kettlebell, lembra que eu falei que o primeiro ponto é você acertar o peito do pé, quando você olhar por cima a barra está cruzando o peito do pé. Deixa eu pegar lá a imagem para ficar mais fácil, né? Então, para trazer para o kettlebell aqui.
Bom, agora acho que funcionou o Paranauê, né? Então o Kerebel que vai mudar, ó. O Kerebel eu não vou ter essa barra aqui. Então quando eu for organizar, saca a barra, não vou ter o peito do pé para ter esse parâmetro. O Kerebel vai ficar entre os maléolos. Sabe aquele ossinho do tornozelo que dá agonia de pensar em bater um no outro assim? O seu Kerebel vai ficar apoiado daquela maneira. Então quando você for segurar, a pegada não vai ser por fora, ela vai ser por dentro. E sua perna vai ficar na parte lateral. Mas você perceber que em nenhum momento você vai ter contato do Kerebel com a perna. A perna vai se movimentar livremente. Então o ponto é onde você vai segurar, mas o percurso do joelho, quadril, coluna, ativação é exatamente o mesmo. O que vai mudar basicamente é essa parte inicial, o jeito que você vai segurar e organizar o Kerebel. Aí ele perguntou se eu acho viável. Muito viável. Porque isso é uma modificação também que a gente vai discutir ao longo das aulas. Outras maneiras de realizar. Tem o sumô, tem o unilateral, tem com halter, tem com Kerebel. Mas só para responder a pergunta de forma clara, pode fazer uso até como educativo quando ela não tem dificuldade de trabalhar com barra, receio. Alguém perguntou anteriormente também da amplitude. Eu dei a dica de falar com a barra, né, por fora. Se vai usar um Kerebel, você pode usar a mesma coisa. Se a pessoa tem medo de tirar o Kerebel do chão, acha que a distância é muito grande, coloca o Kerebel em cima de uma plataforma, de um step, 2 steps, organiza para ele tirar da mesma maneira. Então o Kerebel, além de ser um excelente exercício para executar, quando você fala de repetições, de consciência, é um excelente educativo também, tá? Eu gosto de trabalhar com Kerebel de forma unilateral, porque você ajuda nessa correção de desequilíbrio muscular, de coordenação, e é uma baita ferramenta assim. Não sei se eu respondi, mas Giovanni, se quiser perguntar mais aí, fica à vontade. E só complementando, é viável de maneira... acabei de comentar isso, é super viável de forma unilateral, tá? Principalmente para ter essa consciência de lombar e ativação unilateral, porque muitas vezes tem desequilíbrio muscular. Isso eu percebo até em atletas de alto nível. Tem o costume, quem levanta sempre cargas altas, trabalha com peso alto, não muda o estímulo, está acostumado sempre com aquela pegada alternada. O que acontece? Imagina vários anos trabalhando com o mesmo tipo de pegada. O quadril vai ficar levemente rodado, porque um lado pega assim o tempo todo, não compensa. Então eu gosto até de trabalhar tanto com meus alunos de personal quanto aula em grupo, quando eu trabalhava direto com CrossFit, para mudar. Pôr na programação mesmo dia de segurar a barra com a pegada simétrica, não alternar, para ter essa consciência e minimizar essa problemática de desequilíbrio muscular. Mas é um baita exercício para trabalhar assim. É claro que aí você não vai priorizar cargas máximas, a carga perto da sua potência, o peso máximo. Mas para trabalho de resistência, de consciência, de correção, excelente, tanto com halter quanto com Kerebel. Beleza? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa pelo Instagram ou pelo YouTube, fica à vontade. Vamos abrir o YouTube da vida para ver se tem mais alguma coisa. Qual o erro no movimento que pode levar a barra a subir muito próximo e pegar a canela? Qual o erro no movimento que pode levar a barra a subir muito próximo e pegar na canela? Está dizendo da mão, a mão ficar em contato com a canela, é isso? Então vou tentar fazer a leitura da pergunta assim, ó. Se for deixa eu voltar aqui. Se for pensando, que tem a pergunta, eu não entendi direito, mas qual que é o ponto de correção que a gente precisa aplicar para corrigir se estiver pegando a canela? Eu acho que está falando da mão. Se for a mão, se estiver executando o movimento só a mão, se o antebraço estiver em contato com o levantamento de terra, é aquele ponto inicial de medir para fora. Então você precisa executar o movimento, o seu braço não pode ter contato com o seu joelho, não pode ter contato com a sua canela. Então o ponto que você pode usar é medir um polegar para fora da perna. Se for isso, se for só o contato da barra com a perna durante o movimento, isso não precisa ser corrigido, isso precisa acontecer de fato. É lógico que não precisa ficar com atrito a ponto de machucar, mas existe realmente o contato da barra com as pernas. Vou pegar uma imagem aqui para ficar mais clara. Deixa eu pegar o ângulo aqui. Aqui, esse aqui é legal. Ele é simples, mas funciona. Aqui. Only shit, man. Aqui. Pô, agora não quer sair desse. Ajuda o pai. Aí. Então, se for respondendo da canela, percebe que nesse movimento, ó, quem está acompanhando pelo YouTube, fica mais fácil de entender. Eu medi minha mão para fora da barra,
Tá aqui na imagem, circulando com o mouse. E comecei a executar o movimento. Ó. Percebam que o joelho e o quadril estão trabalhando ao mesmo tempo, porém, coluna mantida, não estou perdendo a coluna. E a barra ela fica em contato mesmo com a perna. Não precisa gerar um esforço ao ponto de criar uma fricção e machucar, abrir a canela. Não precisa nada disso, não precisa sangrar a canela, mas ela fica próxima. Então só de você corrigir a pegada, isso já vai minimizar esse problema. Percebe que estou ficando em pé aqui, ó, a barra percorreu, coladinho o tempo todo, estou na perna, ela continua próxima e a mão para fora, não tem contato. E eu finalizo o movimento, estou em pé aqui bonito, com a mão para fora, percorri toda a distância sem gerar esse atrito. Então não sei se foi isso, vou voltar lá para a volta do movimento, a barra raspar na canela. Então, mas na volta do movimento, Karina, ela vai ter o contato com a canela também. É a mesma coisa da ida, ela não precisa ficar... Pera aí que eu acho que eu entendi o que ela quis dizer agora. Deixa eu pegar essa imagem aqui para deixar mais claro. É sempre assim, né? Eu quero abrir uma imagem e ele vem outra. Mexer com isso aqui ao mesmo tempo é triste. Vamos pegar esse que tem a volta. Na volta... Acho que ela quer dizer aqui na volta, quando passa pelo joelho, se está terminando o movimento, está raspando. Acho que é isso, né, Karina? Eu vou comentar agora, se não for, você comenta lá de novo, tá? Então, a Karina está falando isso aqui, ó. Na volta, de ficar raspando na canela. Se estiver raspando na canela na volta, é aquela problemática desse erro aqui, ó. Deixa eu voltar. O seu aluno está fazendo isso. Ele está fazendo mais um agachamento, o quadril dele está mais baixo. Então, quando ele passa dessa linha da canela para voltar no movimento, aqui eu estou na posição estática para sair. Mas imagina que na volta está batendo na canela, a única maneira de ficar raspando na canela na volta é assim, se ele voltar como se fosse um agachamento. Ou seja, o ombro, o ponto de performance é o ombro está ficando atrás da linha da barra. Eu preciso voltar pelo movimento, mas lembra que minha coluna se mantém. Quem vai movimentar durante o movimento é o quadril, mas minha coluna ela acompanha. Então, se ela acompanhar, eu vou projetar meu quadril para trás e vou dar espaço para minha barra passar. Depois que ela passa a linha do joelho aqui, você vai perceber que basicamente ela não vai mais encostar na sua canela. Se está encostando, muito provavelmente, levando em consideração todos os pontos de correções, isso está acontecendo porque está voltando na posição agachado, ou seja, o ombro está para trás da linha da barra. Então o ombro precisa ficar necessariamente para frente da linha da barra. Deixa eu voltar lá no YouTube porque eu não sei se foi essa a pergunta. É isso? Então, Karina, me dá um toque aí, por favor, se foi isso que você quis dizer. Então, ela perguntou sobre o ponto de performance, para quem está acompanhando entender. Ela falou, pô, meu aluno está raspando a barra na canela na volta, não na ida. Se seu aluno está raspando a canela na volta, você está executando na volta, percebe que ele está pegando, é porque o ponto de correção é dos ombros. O seu ombro não está à frente da barra durante todo o movimento, na saída e na volta. Então, quando você estiver voltando, o seu ombro precisa continuar à frente da linha da barra. Se ele ficar para trás da linha da barra, eu vou entrar na posição do agachamento, aí a minha barra vai raspar na canela até o final, tá? Então é o ponto do ombro. Se for isso, Karina, me dá um toque aí e diz que tá ok. Beleza? Pessoinhas, então a ideia da live de hoje era falar de 9 pontos do deadlift. Eu comentei 15. Então essa live não vai ficar gravada, mas nos próximos dias eu vou colocar alguns pontos aí, alguns trechos. Independente se você quer começar a aplicar hoje ainda, bateu o desespero, nossa Luiz, eu quero sair fazendo levantamento de terra hoje. Quero pegar o cabo de vassoura que tem aqui em casa nessa quarentena, não aguento mais, vou começar a treinar. Tem nos meus posts aí, não muito antigos, eu coloquei 9 pontos, são os 9 pontos primordiais que você vai usar e não vai ter erro para executar, tá? E independente disso, vai acompanhando que eu vou colocar outros vídeos aí que vai reforçar essas questões, vai mostrar os movimentos, os pontos de correção, tá? Vou deixar mais 2 minutinhos para alguém, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, tanto no Instagram quanto no YouTube aqui. Sim, então era isso, Karina. Beleza, show de bola. Rafa, valeu. Então, galerinha, se não tiver mais nenhuma dúvida, vou encerrando essa live daqui, de hoje por aqui. Lembrando que toda segunda e quarta, às 20h31, eu estou fazendo uma live. Serve para todo mundo. É lógico que é focado mais na parte técnica. Acho que os professores vão poder aproveitar mais. Fico grato, fico feliz quando tem o pessoal perguntando, que a gente vai trocando figurinha. Eu trouxe alguns pontos de correção, a Karina trouxe uma coisa que eu não ia comentar e acabou, acho que, ajudando, contribuindo. Então é importante a participação de todos, porque a gente vai trocando figurinha, vai trocando experiência, tá? Então toda segunda e quarta às 20h31,
Ó, já até terminou aqui no Instagram. Eu vou comentar sobre aspectos técnicos, aspectos profissionais da nossa área. É só acompanhar. Se inscrevam no YouTube, tá? Para continuar acompanhando, para vocês serem avisados. Se vocês não se inscreverem no YouTube, no meu Instagram, na parte inicial lá tem o meu site, só clicar lá, se inscrever. Se você não baixou meu e-book, tem um e-book grátis também, está disponível lá, comentando várias coisas de fisiologia, de treinamento, com referência bibliográfica. Baixa lá, que acho também uma ferramenta bem útil, tá bom? Então, galerinha, a ideia era falar sobre o levantamento de terra, os pontos de observação, de correção. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me chamar depois que a gente troca a figurinha. Se não, só aguardar que eu vou abastecendo vocês com os vídeos nos próximos dias. Lembrando que toda segunda e quarta, às 20h31, estarei aqui para a gente conversar mais sobre nossa área, sobre exercício, sobre treino. Beleza? Obrigado pela participação de todos. Até mais. Hasta!